querido espectador do programa Verbum da Diocese de Santo André. Eu sou o Padre Vinícius e neste dia 26 de junho, sábado da 12ª semana do Tempo Comum, gostaria de meditar com você o Santo Evangelho. Então, iniciemos rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Irmãos, nós estamos diante de um dos episódios mais comoventes do Evangelho. Tanto que a frase principal desse trecho de hoje foi parar desde muito tempo na liturgia, no momento imediato antes de recebermos a comunhão, no qual Jesus adentra a nossa morada, o nosso coração. E o que é que vemos nessa cena de hoje? Um profissional. No caso, era um oficial romano, mas poderia ser qualquer outro profissional de destaque daquele tempo ou de hoje. Um engenheiro, um advogado, um militar, uma pessoa notável na sociedade, não era qualquer um. E esse profissional interpela Jesus, mas interpela Jesus não com uma atitude arrogante de quem se sabe uma autoridade, mas o interpela com fé. E recebe de Jesus um grande elogio. A fé daquele homem era maior do que a de todos os israelitas. E quando a gente inclui israelitas, aí estão também os mestres da lei, os sacerdotes, os profetas, ou seja, aqueles que entendiam da palavra de Deus, que sequer saíam do templo. Meus irmãos, isso nos indica que Deus não nos tira da normalidade da nossa vida quando nós nos decidimos a segui-lo. Basta que a gente desempenhe os deveres do nosso dia a dia com retidão de consciência e amor. Na profissão que cada um exerce, no contexto em que cada um está, para que todas essas circunstâncias do nosso dia a dia sejam santificadas. Como o empregado daquele oficial romano, para o qual o oficial pediu a Jesus a cura, que recebeu na sua vida, nas circunstâncias do seu dia a dia, a graça almejada. No dia de hoje, meus irmãos, atualizando esse Santo Evangelho, 26 de junho, a liturgia celebra um santo que revolucionou o mundo civil, o mundo das profissões, o mundo das circunstâncias habituais do nosso dia a dia, com uma proposta inovadora do chamado à santidade. Esse santo foi São José Maria Escrivá. Ele, em plena década de 20 e 30, apostou na santificação do tempo, na santificação do trabalho, como uma autêntica forma dos cristãos desempenharem o seu apostolado, a sua missão no mundo. Donas de casa, profissionais, sacerdotes, enfim, todas as categorias de fiéis, para além dos muros do templo. Como Jesus elogiando a fé daquele homem que talvez não frequentasse tanto o templo. Que São José Maria Escrivá interceda por nós, para que a nossa fé também, a exemplo daquele centurião romano, nos torne contemplativos, mas não fugindo do mundo, contemplativos dentro do mundo, no ônibus, na fila do supermercado, no nosso trabalho, na nossa família e assim, através desse nosso testemunho de união com Deus e de normalidade da nossa vida, nós aproximemos muitas pessoas, especialmente os nossos amigos, de Deus e também da vida da Igreja. Vamos colocar agora os nossos pedidos para este dia, rezando juntos, com muita fé, como aquele centurião romano. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina, nós vos pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado,
nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre você, sobre todos os seus familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.